bora então passar a estudar os desdobramentos desse princípio da legalidade. Então, começando pelo princípio da reserva legal. Novamente, a gente fala do princípio da reserva legal quando, dentro do princípio da legalidade, a gente vê que não existe crime sem lei. Não existe pena sem cominação legal. É a mesma coisa. Não existe crime e nem pena sem lei, tá? Não existe crime e nem pena sem lei. Esse é o princípio da reserva legal. Não há crime ou pena sem lei. E é qualquer lei? Se eu falo, por exemplo, em uma lei delegada que não tem nada a ver com o delegado de polícia, não sei se você já ouviu falar dessa expressão, né? Se você já tinha ouvido essa expressão, lei delegada, não tem nada a ver com o delegado de polícia. É uma espécie normativa expressamente prevista na Constituição Federal, que tem força de lei. Mas uma lei delegada, ela pode criar um tipo penal, ela pode estabelecer pena, a gente já vai ver o que é lei delegada, e a gente já vai ver também que não pode, tá? O princípio da reserva legal, ele, de acordo, isso daqui é uma forma extremamente didática de explicar o princípio da reserva legal, e isso daqui não é autoria minha, eu extraio isso da obra do professor Rogério Sanches Cunha, tá? E foi inclusive o livro, para quem está aqui, eventualmente se tiver alguém aqui e que esteja estudando para a prova de delegado, os livros do professor Rogério Sanches Cunha foram aqueles que eu utilizei para estudar para a minha prova, tá? Tanto o de parte geral quanto o de parte especial. E eu recomendo, se você estiver estudando para delegado, se você estiver estudando para investigador e escrivão, não precisa pegar livro, pegar doutrina para estudar, porque você vai ver um monte de coisa ali que não importa para você, tá? São coisas estritamente jurídicas. Então, a cada 5 páginas que você lê, 2 tem conteúdo importante, 3 você vai estar perdendo tempo, e o mais cruel de tudo aí é que você não vai saber ao certo o que você está estudando e que te importa mesmo, e o que você está estudando e que importaria se você tivesse em um concurso para delegado. Então, não pegue doutrina se o seu caso é estudar só, entre aspas, né? Porque a prova é menos exigente do ponto de vista jurídico, para escrivão e investigador de polícia, tá? Mas se você está estudando para delegado, eu recomendo muito as obras do professor Rogério Sanches Cunha. E o professor Rogério Sanches Cunha fala que, em razão do princípio da reserva legal, a lei que estabelece crimes e penas deve ser estrita, escrita, certa, necessária e prévia, tá? Estrita, escrita, certa, necessária e prévia. Cada uma dessas características aqui tem os seus significados, e dividindo dessa forma, abrindo essas gavetinhas aí na nossa cabeça, a gente consegue explicar o princípio da reserva legal de uma forma bastante aprofundada, tá? Então, vejamos aqui abaixo cada uma dessas características. Então, de acordo com o princípio da reserva legal, a lei que prevê crimes e prevê penas, ela deve ser estrita, ou seja, os crimes e respectivas penas somente podem ser criados ou majorados por lei em sentido formal. Lei em sentido formal, também chamada de lei em sentido estrito. Então, lei em sentido formal ou em sentido estrito. E o que é uma lei em sentido formal ou uma lei em sentido estrito? É uma lei ordinária ou uma lei complementar. E, além disso, essa lei deve ser federal, ou seja, editada pelo Congresso Nacional, uma lei federal, uma lei da União, tá bom? Então, o princípio da reserva legal impõe que a lei que estabelece crimes e penas deve ser uma lei em sentido formal, uma lei em sentido estrito, e isso significa que somente a lei federal, seja ordinária ou complementar,
podem prever crimes, podem estabelecer penas. Não se admite, portanto, que crimes e penas sejam estabelecidos por outra espécie normativa que não a lei em sentido estrito. Olha as espécies normativas todas aqui previstas na Constituição Federal. O processo legislativo compreende a elaboração de. Essas são as espécies legislativas expressamente previstas, as espécies normativas, melhor dizendo, expressamente previstas na Constituição Federal. Então, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Dessas todas, pessoal, os crimes e as penas somente podem ser estabelecidos por essas duas aqui: leis complementares e leis ordinárias, tá bom? Então, a gente já vai ver cada uma dessas espécies, tirar quaisquer dúvidas que pode haver aí, tá? Mas a gente já pode fixar que os crimes e as penas somente podem ser estabelecidos por leis complementares e ordinárias da União, tá? Elaboradas pelo Congresso Nacional. Então, uma lei em sentido estrito, uma lei ordinária, uma lei complementar, elaborada pelas assembleias legislativas dos estados ou pelas câmaras municipais, pelos poderes legislativos estaduais, municipais, não podem criar crimes e estabelecer penas, tá? E o Distrito Federal? Uma lei do Distrito Federal, ela pode estabelecer crimes, ela pode cominar penas, uma vez que o distrito é federal? Não, nada a ver, tá? Nada a ver. Quem edita leis que podem ser chamadas de leis federais é só a União. É só a União. É só o Congresso Nacional. Como funciona, então, a lei do Distrito Federal? O Distrito Federal, pessoal, ele acumula as competências legislativas dos estados, para ser mais técnico, estados, quando eu vou falar de estado-membro, tem que ser em letra maiúscula aqui, tá? Os estados e os municípios. Então, o DF, ele não é um estado, ele é o DF. Ele não é um município, ele é o DF. Ele não pode se dividir em municípios. Então, como é que fica a competência legislativa do DF? É simples. O DF tem o poder de legislar sobre matérias que a Constituição reserva aos estados e sobre matérias que a Constituição reserva aos municípios. E como a gente pode extrair daqui de baixo, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, blá, blá, blá. Tá? Então, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Como o Distrito Federal tem competências legislativas estaduais e municipais, o Distrito Federal não pode legislar sobre direito penal, não pode estabelecer crimes, não pode cominar penas. Tá bom, pessoal? Olha essa questãozinha aqui da CESP-SEBRASP que caiu para Policial Rodoviário Federal. Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal, julgue o item seguinte: o princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Os tipos penais de tal natureza, ou seja, os tipos penais incriminadores, né, as normas penais incriminadoras, somente podem ser criadas por lei em sentido estrito. Isso daqui está correto, ok? Então, essa assertiva está correta. Vamos nos aprofundar um pouquinho em relação a cada uma dessas espécies normativas para que não haja dúvidas, tá bom? E para que a gente possa até trazer uma coisa ou outra que a jurisprudência já falou a respeito disso. Então, a primeira observação importante que eu trago aí para vocês: o texto constitucional, ele veda expressamente a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. O que é medida provisória? O presidente elaborou uma medida provisória,
A medida provisória é um ato normativo que tem força de lei, que é editado pelo presidente da República, observados alguns requisitos, tá? E que, por expressa previsão constitucional, não pode ou não poderia, né, tratar de matéria penal de maneira geral. Então, em caso de relevância e urgência, relevância mais urgência, portanto, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, surgiu uma questão relevante, que seja ao mesmo tempo relevante e urgente. O presidente da República, ele edita uma medida provisória com força de lei e submete essa medida provisória de imediato ao Congresso Nacional. E ali tem toda uma tramitação para ver se essa medida provisória ela vai ser confirmada e vai se transformar em lei, ou se vão abandonar aquela medida provisória ali, etc. O importante aqui para a nossa controvérsia, porque a gente está estudando, é o seguinte: a medida provisória ela tem força de lei. A própria Constituição Federal fala isso. Então, a medida provisória ela poderia ser utilizada para estabelecer crimes e também para cominar penas, já que a medida provisória tem força de lei? E a resposta é não. A resposta é definitivamente não, tá? Primeiro porque o princípio da reserva legal, ele se preocupa com a forma. Não é só com o conteúdo, não é só com a força. Tudo bem, vários institutos na Constituição Federal têm a mesma força da lei. Mas isso não basta. A gente não está preocupado tão somente, o princípio da reserva legal não está preocupado tão somente com a força dessa espécie normativa, está preocupado também com a forma. E em relação à forma, ele já foi bastante claro. Olha, você só pode criar crimes e estabelecer penas por meio de lei em sentido estrito. E eu compreendo como lei em sentido estrito, leis ordinárias e leis complementares. Só. Então, tudo bem que a medida provisória tem força de lei, mas ela não presta aqui para esses fins, para estabelecer crimes e para cominar penas, tá bom? Além disso, a gente tem que lembrar que o parágrafo 1º do artigo 62, ele prevê que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Então, existe ainda uma vedação expressa pela Constituição, aqui no artigo que trata das medidas provisórias, a Constituição falando não trate, por meio de medida provisória, qualquer questão relacionada a direito penal, tá? Só que aí vem o STF, né, com a sua peculiar mania aí de contrariar o texto constitucional, para a gente permanecer elegante aqui, e o STF fala que a proibição de edição de medidas provisórias em matéria relativa a direito penal não abrange normas penais benéficas, ou seja, aquelas que abolem crimes, diminuem a pena e etc e tal. Tá? Então, o STF ele vem falar o seguinte: não obstante a Constituição Federal fale, de maneira geral, olha, não crie medidas provisórias falando sobre direito penal. Vem o STF e fala, olha, na verdade, pode sim, desde que seja uma medida provisória trazendo uma disciplina mais benéfica para o direito penal, tá? Isso aqui é só para confundir a cabeça do concurseiro e gerar muita insegurança jurídica na prática, tá? Mas, de qualquer maneira, é interessante você ter essa observaçãozinha aí com você, tá? Qual que é a regra? Então, pela Constituição Federal, de acordo com o texto constitucional, cai lá na sua prova, de acordo com o texto constitucional, assinale a alternativa correta. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Tá certo isso? Tá certíssimo. Perfeito. Se quiser cobrar o entendimento do STF, o seu examinador vai ter que trazer a informação de que ele quer o entendimento do STF. E aí, nesse caso, você tem o entendimento do STF trazido aqui para você. Beleza? Olha essa questãozinha a respeito de princípios gerais do direito penal, julgue o item seguinte. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Medida provisória pode definir o que é crime, ou seja, pode estabelecer um crime, pode definir que uma determinada conduta será considerada crime?
Não, definitivamente não, tá bom? Então essa questão aqui está errada. Tá? Vale lembrar que nem de acordo com o entendimento do STF, tá bom? De acordo com o entendimento do STF, a medida provisória não pode criminalizar condutas, não pode aumentar penas, ela pode descriminalizar condutas, ela pode diminuir a pena, ela pode prever causas em que a pena não será aplicada e etc e tal. Mas nem para o STF a medida provisória pode estabelecer crimes, cominar penas, gerar tratamentos prejudiciais àquele que está sendo objeto, né? Aquele que está sendo investigado, processado, julgado, etc., aquele que está passando pela persecução penal. Tá bom? Outra observação importante, o STF e o STJ, a jurisprudência desses dois tribunais, entendem que os tratados internacionais não são instrumentos idôneos para a disciplina das condutas penalmente tipificadas no direito interno, tampouco para a cominação de penas, mesmo que aprovado pelo Congresso Nacional para vigorar em âmbito interno. Isso daqui é bastante interessante, pessoal. Tá? Então, os tratados internacionais, eles podem estabelecer crimes? Eles podem cominar penas? E a resposta é não. Poxa vida, mas eu vi que os tratados internacionais, quando eles são aprovados pelo Congresso Nacional, depois eles são ratificados pelo presidente da República, eles são incorporados ao ordenamento jurídico interno e eles têm, pelo menos, hierarquia semelhante à das leis ordinárias. Tá? Então, pelo menos isso. Então, um tratado que não verse sobre direitos humanos, ele entra no ordenamento jurídico valendo tanto quanto a lei. Se ele versa sobre direitos humanos, ele pode entrar com ele entra com o status de supralegalidade e pode entrar com o status de emenda constitucional. Isso a gente deixa para uma outra conversa, tá? Mas o que eu quero que você saiba aqui é que os tratados internacionais, quando eles são incorporados ao ordenamento jurídico interno, quando eles são de fato aprovados pelo Congresso Nacional, eles passam a valer tanto quanto uma lei ordinária. Pelo menos, se não valerem mais, tá? E aí só vão valer mais aqueles que falem sobre direitos humanos. Então, se vale tanto quanto a lei, será que um tratado não poderia estabelecer um crime ou cominar uma pena? E você já sabe que não. Porque não importa ele valer tanto quanto a lei. O que importa é que ele é um tratado internacional e ele não é, portanto, uma lei em sentido estrito. Não é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, embora valha tanto quanto uma lei ordinária, ou às vezes até mais do que uma lei em sentido estrito. Tá bom? Então, a resposta aqui é não. E a questão de fundo que fez com que o STF e o STJ se manifestassem nesse sentido é bastante interessante, porque olha só, o STF, previamente ao advento das leis 12.694 de 2012 e 12.850 de 2013, e essas duas leis falam a respeito de organização criminosa. Então, o STF ele tinha decidido pela inadmissibilidade da utilização do conceito de organização criminosa, previsto na Convenção de Palermo, para então considerar penalmente típica a conduta de integrar tais organizações. Então, não havia ainda essas leis definindo o que é organização criminosa, efetivamente tipificando penalmente a conduta de integrar uma organização criminosa. E o que o pessoal queria fazer? Queria pegar a Convenção de Palermo, que fala sobre organizações criminosas, e a partir daquela conceituação de organização criminosa contida na Convenção de Palermo, falar, olha, a Convenção de Palermo especifica o que é organização criminosa, então vamos considerar que integrar a organização criminosa é um crime aqui no nosso país. Então, queriam criminalizar essa conduta com base na Convenção de Palermo. Isso pode? Não pode. Tá? Nessa oportunidade, o STF falou isso. Então, na ocasião, a Corte Suprema consignou que, a despeito de o mencionado tratado internacional haver sido devidamente internalizado em nosso ordenamento jurídico, ainda não se poderia considerar penalmente tipificada
a conduta relativa a um crime de organização criminosa, o que somente veio a ser suprido com o advento das leis mencionadas acima. Então, antes dessas leis, já havia um tratado que falava o que era a organização criminosa, embora o conceito não seja idêntico, tá? Mas já havia um tratado que falava, olha, trazia uma definição de organização criminosa. E com base tão somente no tratado, a gente podia considerar que essa conduta já era criminosa em nosso país? Não. Foi necessário esperar o advento dessas duas leis, tá? Em outra decisão mais recente, o STJ entendeu que, não obstante haja no Estatuto de Roma, também devidamente internalizado, definição dos chamados crimes contra a humanidade, quais sejam os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade em sentido estrito, crimes de guerra e crime de agressão, não se pode considerar que, em âmbito interno, essa previsão significa a tipificação penal dessas respectivas condutas. Ou seja, o Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, prevê uma série de condutas que se distribuem, que são consideradas por esse estatuto crimes de genocídio, crimes contra a humanidade em sentido estrito, crimes de guerra e crimes de agressão. O fato de o Estatuto de Roma prever essas condutas faz com que essas condutas sejam automaticamente previstas como crime no nosso ordenamento jurídico interno. Ou seja, aquelas condutas que são previstas como crimes para fins de incidência da competência do Tribunal Penal Internacional, elas são automaticamente trazidas para dentro do nosso direito penal? Não. A resposta é não, tá? Então, mais uma evidência aí de que aquilo que é previsto em tratados internacionais não pode ser utilizado pelo nosso direito penal para fins de tipificar condutas e de cominar penas, tá bom? Ou seja, aí, resumindo tudo o que a gente viu até agora, né, em relação a esses tratados internacionais. Tratados e convenções internacionais não são instrumentos idôneos para estabelecer crimes e cominar penas, tá bom? Por outro lado, isso aqui é interessante, nada impede que os tratados internacionais prevejam os chamados mandados internacionais de criminalização. E já ouvi também mandados convencionais de criminalização. O que são os mandados internacionais ou os mandados convencionais de criminalização? Mandados são ordens. Mandados são ordens. Então, um mandado de intimação, o juiz expede um mandado de intimação. O juiz está dando uma ordem ao oficial de justiça para que ache alguém e intime esse alguém. Então, mandado é ordem, tá? Mandados convencionais ou mandados internacionais são ordens contidas em instrumentos internacionais, em tratados e convenções internacionais de criminalização. Então, mandados convencionais ou mandados internacionais de criminalização são ordens contidas em tratados internacionais para que o nosso legislador interno preveja uma determinada conduta como crime. Isso é válido? Isso é totalmente válido. Porque os tratados e convenções, nesse caso, eles não vão estabelecer o crime e a pena diretamente. Eles estão mandando que o nosso legislador estabeleça os crimes e as penas, aí sim por meio de lei em sentido estrito. Ah, mas por que isso é válido? O tratado pode mandar no nosso legislador? Ora, o Brasil ele só se submete ao comando do tratado ao qual ele manifestou a sua adesão, a sua concordância. Então, é o próprio Brasil concordando que o legislador ele tem que legislar sobre aquela matéria. Então, não é uma ordem que vem de fora, é uma ordem que vem do próprio Brasil, tudo bem, manifestada ali no meio internacional e etc., mas, no fim das contas, é uma decisão soberana do Brasil. Então, é lógico que isso é válido. Tá bom? Mandados convencionais de criminalização, mandados internacionais de criminalização são determinações contidas em tratados e convenções internacionais para que determinada conduta seja prevista como crime aqui no Brasil. E isso é completamente válido, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, na Convenção contra a Tortura, mandados de criminalização, nós temos na Convenção contra o Racismo, mandados de criminalização, tá? E o legislador tem que obedecer, tem que prever essas condutas como crimes, tá bom?